Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero convidar todos a abrirem a palavra em 1 Coríntios, capítulo 2. Estamos dando início à nossa série de disciplinas espirituais, onde hoje abordaremos a questão do jejum, que é algo importante para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé, para a nossa vida espiritual. E eu quero começar lendo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo de número 9 em diante. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, pois o Espírito procura todas as coisas e as profundezas de Deus. Então hoje eu quero falar sobre a nossa vida espiritual, né? Para que a gente venha se aproximar mais de Deus, para que a gente venha ter uma comunhão mais forte com Deus, a gente precisa alimentar o nosso espírito. Então a gente precisa deixar de lado um pouco dos nossos desejos carnais, da nossa vontade carnal. Não só de alimentos digestivos, mas também de alimentos que não contribuem com a nossa vida espiritual. Seja a internet, seja filmes, séries, algo que nos afasta de ter essa comunhão com Deus. E eu quero falar um pouco sobre o que Jesus disse sobre o jejum, que está em Mateus capítulo 6, versículo 16. Jesus dá um ensinamento aqui sobre o jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis contestados, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto para parecerem os homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, para não mostrar aos homens que jejuas, mas a teu Pai que vem em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então aqui é uma repreensão que Deus dá para os fariseus, né? Na época eles deixavam o cabelo bagunçado, né? Não penteavam o cabelo, não se arrumavam, para que a sociedade visse que eles eram realmente pessoas santas e tal. Mas na verdade esse jejum pouco importava para Deus, porque não era algo particular, algo íntimo com Deus, né? Aquele jejum, ele tinha o propósito de se engrandecer perante aqueles religiosos da época. Então Jesus dá esse ensinamento para que a gente venha ter um relacionamento de intimidade com Deus, não que todo mundo fique sabendo, eu jejuo, eu sou santo. Não, para que o propósito do jejum seja a gente se aproximar de Deus, para que a gente venha ter experiências com Deus e para fortalecer o nosso espírito. E eu também quero falar sobre o jejum, porque no Antigo Testamento o jejum ele era utilizado pelos religiosos como uma espécie de ritual, que faziam um jejum, jejuavam e esperavam que Deus respondesse através desse jejum. E eu quero que você abra comigo lá em Isaías capítulo 58. Deus usa o profeta Isaías para pregar uma mensagem, passar uma mensagem para o povo da sua época, em que eles jejuavam dessa maneira, como se fosse um ritual.
eu vou jejuar e Deus tem que me responder, Deus tem que fazer aquilo que eu estou esperando que Deus faça. E até hoje tem pessoas que são assim, elas pensam que eu vou jejuar para ter tal coisa e Deus vai me abençoar. Deus faz, Deus pode fazer, mas não é esse o principal fundamento do jejum. E aqui o profeta Isaías fala, num período onde Deus se manteve em silêncio, aqui no capítulo 58, no versículo de número 5, Isaías repreende esse povo que estava jejuando dessa maneira. Ele diz: esse é o jejum que o Senhor deseja, que o homem um dia aflige a sua alma, que incline sua cabeça como junco e deite sobre pano de saco e cinza? É isto que chamais jejum? Dia que é agradável ao Senhor? Não é este o jejum que escolhi. E aqui nós vemos aqui o jejum que agrada a Deus. Deus diz, que solte as algemas da injustiça, que desfaça as ataduras do jugo, que liberte os oprimidos e quebres todo jugo. Não é também que repartas teu pão com o faminto, que traga para casa os pobres desterrados? Porque quando vires nu, que cubras, e não te escondas do que é tua carne, então romperá a tua luz como o romper do dia, e tua recuperação rapidamente brotará, e tua justiça irá diante de ti. E a glória do Senhor será a tua retaguarda. Aqui nós vemos que o jejum ele não pode ser simplesmente abstenção de alimento. Vou deixar de comer, vou deixar de me alimentar. Ele tem que também vir seguido de ações. Não adianta eu jejuar hoje eu estou jejuando, mas eu acabar fazendo tudo errado aos olhos de Deus. Eu ser uma pessoa injusta, eu ser uma pessoa que pratica pecados, eu ser uma pessoa que não ajuda o próximo, né? Não adianta eu ser hipócrita. Hoje eu estou em jejum, hoje eu estou praticando um jejum para Deus, como se fosse um ritual. Não, ele tem que ser acompanhado de ações que agradam a Deus. Quando a gente jejua, a gente está matando a nossa carne de uma certa forma e alimentando o nosso espírito. E esse precisa ser um tempo de qualidade com Deus. Não pode ser qualquer tempo. Não pode ser só como se fosse um ritual pagão a outros deuses. Quando a gente jejua, a gente precisa ter um tempo nosso de intimidade com Deus e que a gente busque aprender dele, aprender da palavra dele. Não é só a gente, vou deixar de me alimentar, vou deixar de comer e Deus vai falar comigo. Não, a gente precisa ter um período de qualidade com Deus, principalmente durante o jejum, que é onde a gente quer ficar mais próximo dele. Então a gente precisa buscar aprender mais dele, a gente precisa buscar ler da palavra dele, no momento que a gente está em jejum. E no Novo Testamento a gente vê que Jesus utilizava do jejum, ensina o jejum, e ensina os discípulos que o jejum ele é de extrema importância para você tomar decisões. Aqui Jesus ensina sobre jejum aqui em Mateus capítulo 17, versículo 14. Aqui fala sobre a cura de um menino possesso. E os discípulos, eles estão ali nesse momento de aprendizagem com Jesus.
Lê comigo ali em capítulo 17, versículo 14. Quando chegaram à multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito. Ele muitas vezes cai no fogo e na água. Eu o trouxe aos seus discípulos, mas não puderam curá-lo. Jesus lhe respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa pequena fé. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis àquele monte: transporta-te daqui para lá, e ele se transportará, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Então tem certas coisas que a gente, como obreiros, como trabalhadores do Senhor, a gente precisa se preparar para certas coisas. Vai estar uma pessoa possessa, por exemplo, a gente tem que estar preparado, né, para orar por essa pessoa, para repreender certas coisas, certos espíritos. Então, o jejum também é uma ferramenta de preparação, de revestimento. E hoje nós, como cristãos, a gente precisa utilizar dessa ferramenta. Não só para nos aproximar de Deus, mas se a gente quer ajudar o próximo, a gente precisa estar preparado. A gente precisa estar preparado para um congresso, para um evento, para ajudar o próximo, para aconselhar um casal, uma família. A gente não pode estar somente na carne. A gente tem que ter uma vida espiritual também. Como é que eu vou aconselhar uma pessoa espiritualmente se eu não estou alimentado espiritualmente? Né? Então eu preciso ter esse tempo com Deus, para que eu venha me revestir, para que eu venha fortalecer o meu espírito. E eu venho hoje trazer essa mensagem para que a gente também venha praticar esse tempo. Porque de alguns temas que teremos aqui sobre as disciplinas espirituais, eu vou dar um exemplo sobre um que nós teremos em breve, que é sobre o exorcismo. Você imagina uma pessoa que ela não tem comunhão com Deus, uma pessoa que ela não ora, uma pessoa que ela não jejua. Você acha que ela vai ter condições de expulsar o demônio de outra pessoa? Ela não vai. Ela não vai. A gente vê filmes e séries de padres que são alcoólatras, vão lá e são chamados para fazer exorcismo. Isso tudo é ficção. Porque, na verdade, uma pessoa, para praticar certas coisas, ela precisa estar preparada. Ela precisa ter um revestimento espiritual e não carnal. Então, hoje eu venho trazer essa mensagem para que a gente venha repensar, principalmente para a igreja, que a gente vai ter a oportunidade de evangelizar, a gente vai ter a oportunidade de falar de Jesus, mas muitas vezes Deus vai colocar na nossa frente pessoas que precisam de aconselhamento espiritual, pessoas que estão passando por problemas em casa e elas não têm uma visão espiritual daquilo ali. E a palavra de Deus diz que o homem espiritual, ele discerne as coisas espirituais, e o homem natural, ele não compreende as coisas espirituais. Então, se a gente estiver só alimentando a nossa carne, o nosso desejo carnal, hoje eu quero ficar em casa olhando TV, eu quero ficar em casa assistindo futebol, eu quero assistir minha série, eu quero ficar na internet, nas redes sociais, né? Que preparação você vai ter para ajudar o próximo que precisa de Cristo, que precisa ouvir uma palavra de consolo, uma palavra de renovo, uma palavra de conforto? Então, isso é um ensinamento para nós, cristãos que além de serem obreiros,
Por mais que tu não seja obreiro de uma igreja, você como cristão, você sempre vai ter a oportunidade de falar de Jesus para outra pessoa. Sempre vai ter a oportunidade de falar de Jesus. E aí você tem que estar preparado. Aí você tem que estar revestido. E hoje eu quis trazer alguns desses ensinamentos para que a gente venha repensar a nossa vida com Deus. Será que eu estou tirando um período de qualidade com Deus? Será que ou eu estou alimentando só a minha vontade carnal? Então, o jejum muitas vezes nem é só questão de alimento. Pode ser questão de vontades pecaminosas, né? Pode ser questão de vontades que desagradam a Deus, né? Então, que a gente venha fazer jejum também, não só de alimento, mas também do pecado, para que a gente venha fortalecer o nosso espírito. E essa é a pequena mensagem que eu quis trazer nessa noite, para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos orar então? Vamos fechar os olhos. Querido Deus Pai Todo-Poderoso, eu venho nessa noite, Pai, te agradecer primeiramente, Pai, por esse momento de comunhão com os nossos irmãos, Pai. Porque Tu sabe, Pai, quanto nós precisamos, Pai, de Ti, Pai. Nesses dias difíceis, nesses dias de lutas, Pai, nós precisamos ser revestidos de Ti, Pai. Nós precisamos ter um tempo de qualidade contigo, Pai. Que o Senhor venha nos fortalecer, Pai. Venha fortalecer o nosso espírito, Pai. Venha fortalecer a nossa fé, Pai. Que nós não venhamos pensar somente nas nossas vontades carnais, Pai, mas também nas coisas espirituais, Pai. Onde nós queremos ajuntar o nosso verdadeiro tesouro, Pai, que é no céu, Pai, não nessa terra, Pai. Pois nós sabemos que tudo nessa terra passará, Pai. Mas as coisas que o Senhor tem para nós, preparadas para nós, são eternas, Pai, e jamais passarão, Pai. Eu te agradeço por esse momento de comunhão, por esse momento de aprendizado, Pai, por esse momento de culto, Pai. Pois esse é o motivo que estamos aqui, Pai, para te cultuar e para te adorar, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém.